Como assistimos na matéria, ainda há muito desrespeito em relação ao assunto. Para comentar essa questão e falar sobre as penalidades para quem estaciona nesse tipo de vaga, eu converso com o chefe da Divisão de Segurança de Trânsito da AGETRAN, Éder Vera Cruz. Boa noite, Éder. Boa tarde, Peu. Qual que é a multa para quem estaciona nessas vagas destinadas aos cadeirantes? Pelo Código de Trânsito é caracterizado uma multa leve, girando em torno de seus R$ 53, e 3 pontos na carteira do condutor que cometer essa infração. E a medida administrativa é remoção do veículo, ou seja, o condutor fica passivo de ter o seu veículo conduzido ao pátio do Detran. Esse valor não é muito baixo não, Éder? Nós entendemos que o valor podia ser um pouquinho mais alto, mas o mais importante disso é a questão de educação, a questão cultural mesmo. Tanto é que a medida é remoção. Então, se você parar para pensar, você vai ter um carro removido, vai para o pátio, tem estadia, tem guincho, isso dá um valor em dinheiro considerável e ainda dá aquele aborrecimento, porque você vai sair dos seus afazeres, vai deixar de pegar o seu filho na escola, vai ter que contratar um táxi ou uma outra pessoa para estar fazendo isso, você pode vir a ser prejudicado no seu trabalho por conta do teu veículo ter sido removido para o pátio. Então a gente entende que o valor podia até ser um pouco maior, uma multa média, por exemplo, é razoável, mas ela pode ser até gravíssima, se as pessoas não tiverem essa consciência de que tem que respeitar o direito do outro, o valor por si só ele vai ser insuficiente. Lá na frente vai ter gente podendo pagar e vai estar fazendo o desrespeito. E essa conscientização, você acredita que a população já tem? Olha só, Pio, até eu fico agradecido, né, pela RBV está abrindo esse espaço aqui, está levando isso à discussão. A mídia tem sido um caminho para se discutir, a educação nas escolas, as campanhas educativas que a AGETRAN, a Companhia de Policiamento de Trânsito, a CIPTRAN e o DETRAN vem desencadeando, campanhas nacionais, o caso dessa matéria que a gente acabou de ver aqui, então as pessoas se indignando, essa conjunção de ações tem favorecido. Você pode ter certeza que as pessoas que são flagradas nessa situação, elas têm consciência de que estão erradas. Então não é a falta de educação, é a decisão de fazer ou não. Éder, hoje quantas vagas é disponível no trânsito de Campo Grande, na parte central da cidade, para o cadeirante e para o idoso? A AGETRAN, ela cumpre a resolução 203 e 303 e 304 do Código de Trânsito. Tem hoje por volta aí de 168, 169 vagas, distribuídas em 5% para idosos e 2% para cadeirantes. E quais são os pontos que a AGETRAN determinou para o idoso e para o cadeirante, Éder? No primeiro momento, elas foram colocadas aleatoriamente. Na segunda etapa, elas já foram colocadas de acordo com a solicitação da Associação dos Idosos e dos Cadeirantes. Então aí já houve uma aplicabilidade melhor dela. E agora, recentemente, o Serviço de Estacionamento Regulamentado passou por uma reestruturação. Então foi renovado o contrato. Dentro dessa renovação, técnicos da AGETRAN foram às ruas e verificaram onde essas vagas estavam subutilizadas e passou a instalar e vai passar a instalá-las nos locais que têm uma maior rotatividade, fazendo inclusive com que pessoas que têm o direito, fazendo mais uso, evita, como o caso daquele cidadão na matéria, dizer que estava parando ali porque estava vendo uma obra. Então ele vai ver a obra dele, mas ele vai estacionar numa vaga regular. Normalmente é perto de bancos, agência bancária que se coloca esse tipo de estacionamento? Próximo de locais onde concentra consultórios médicos, grandes mercados, um comércio mais acentuado. Então é onde geralmente essa vaga vai ser utilizada de maneira quanto mais. Você pode perceber que maior parte do dia essas vagas estão ocupadas e estão ocupadas por pessoas que têm o cartão, que têm a credencial. As vagas um pouco mais afastadas acabam permitindo que pessoas que não têm esse cartão façam o uso indevido. E aí é onde a fiscalização entra e faz as autuações. São quantas vagas, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Na 14 de julho com a Dom Aquino ali na esquina. Sim. Seriam quantas vagas? Ali nós temos na Dom Aquino, abaixo da banca do Hélio. Nós temos mais na esquina, próximo da Calógeras. Nós temos na 14 também,
abaixo, próximo da Marechal Rondon. Me falta agora a memória na parte da Dom Aquino, próximo da 13. Mas naquele assim, são quadrilátero... duas vagas que são oferecidas ou mais vagas? As vagas são oferecidas casada. Por quê? O parquímetro, ele pega vaga par e vaga ímpar. Então, quando você elimina o parquímetro, coloca-se ali a sinalização, uma de idoso e outra de cadeirante. E para obter o credenciamento para que você não seja multado, um idoso ou um cadeirante, qual que é o procedimento, Éder? É muito importante a gente esclarecer isso. Ao idoso, o maior de 65 anos, como essa resolução ela é federal, qualquer município do país, ele procura o órgão de trânsito, aqui no caso é a AGETRAN, Avenida Guri Marques, 2395, período comercial, munido de identidade, comprovante de residência. Faz o requerimento, média de 7 dias, esse documento está pronto. A partir daí, sempre que o idoso for ao centro, ou ele for usar uma vaga dessa, ou no mercado, em algum local assim, ele coloca aquela credencial no painel do veículo. Se eu der a carona para um idoso, eu paro na vaga do idoso, ele coloca o documento no veículo. Se ele está no seu carro próprio, funciona da mesma maneira. Para o portador de necessidade, muda um pouquinho. Além da identificação, ele precisa do comprovante de residência e do atestado da necessidade especial dele, com o CID, para daí ser emitido esse cartão. Da mesma maneira, ele não precisa estar num carro adaptado, ele não precisa estar no carro próprio. Ele pode estar de carona e fazer o uso do seu cartão adequadamente. Você acredita, Éder, que a partir de todas essas informações que a imprensa tem dado, a conscientização maior com relação ao estacionamento vai melhorar? Olha, vai melhorar, essa é uma verdade. Nossa fiscalização ela é muito contundente, a CIPITRAN é parceira, os policiais de trânsito da CIPITRAN fiscalizam junto conosco e nós temos reduzido o número de autuações. Então a gente entende duas coisas. Primeiro, que tanto o idoso quanto o portador de necessidade está fazendo uso do seu direito. E em segundo, que as pessoas estão deixando de usar, ou por ter um titular na vaga, ou por ser fiscalizado. Então a gente acredita que só a fiscalização não vai resolver. Só o idoso ou o deficiente fazendo uso pode também não resolver. Tem que ser uma ação conjunta para que as demais pessoas venham entender que elas têm o dever e a obrigação de respeitar essas pessoas da nossa sociedade. Ok, eu conversei com Éder Vera Cruz, ele que é chefe da Divisão de Segurança do Trânsito da AGETRAN. Obrigado pelas informações e vamos continuar nesse trabalho de fiscalizar para que se cumpra, que o cadeirante idoso tenha condições de estacionar e fazer os seus afazeres no centro da cidade, né, Éder? Claro, Pio, hoje nós estamos numa sociedade inclusiva, né, de acessibilidade e nós que agradecemos a oportunidade aqui do RBV, tá dando essa oportunidade, a gente está aqui falando sobre trânsito. Matérias como essa são importantíssimas para que as pessoas venham discutir de maneira positiva e nós ficamos à sua disposição. Se tiver alguma coisa que nós pudermos contribuir, estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Ok, Éder, obrigado, hein?